somos todos da mesma tribo, né, meu? Do mesmo quilombo. Sim, falamos línguas aproximadas, mas é isso. Acho que a África são territórios, muitos territórios, ainda mais no país que a gente vive, né? Na cidade que a gente vive, né? São várias Áfricas, né, no mesmo Brasil. São várias as Minas Negras Gerais. São várias Sim. Piritubas e Belfor Roxos por aí, né? Ele nasceu Jefferson de Assis, é morador da cidade de São Paulo e criado na região sudoeste, próximo ao município de Taboão da Serra. É dançarino de rua desde 1993. É cofundador da posse de hip hop, Sindicato Urbano de Atitude, Sua Atitude. Em 1999, e praticante de capoeira Angola desde 1995. Ele também é bacharel de Ciências Sociais, mestrando em Ciências Humanas pelo Diversitas. Isso. FFLCH, USP. E pesquisador associado ao Laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana da USP, NAU Cidades, ou NAU Cidades. Uhum. No Minas Negras Gerais de hoje, eu tenho um grande convidado. O nome dele é o Jeff, Sua Atitude. Ocolofé. Ocolofé. Como vai vossa força? Estamos bem aí, Rogério. Fico agradecido aí a entrevista aí, pelo convite, a Minas Negras Gerais. Prazer em conhecer também. Fico agradecido aí pela apresentação, né? Corpo na rua, corpo na rua. Corpo na rua, corpo da rua. Corporalidades negras urbanas. Do que se trata esse projeto? Bom, sinteticamente, ele nasce de uma parceria e também de um projeto de pesquisa. Então, é algo que sai da prática, vai para a teoria, e da teoria também volta para a prática. Tem um certo trânsito, porque quando eu comecei a dançar, a gente não tinha muito essa observação de como seria estar na rua com o corpo em determinados territórios, dançando algo que a gente ainda estava aprendendo, que seria um trajeto um pouco histórico dessa gênese da África aqui no Brasil cultural, né? Então, a gente, nos encontros de dança no centro da cidade de São Paulo, no metrô São Bento, começa a dançar em 93. Nosso tempo aquele, viu? E ali é onde a gente fazia racha ali, ó, naquele meio ali, ó. Dá saudade, não tinha essas mesas, né? Ah, era tudo aberto, né? Aqui onde tá esse jardim era um cimentado que funcionava como palco, né? A gente ficava lá naquele canto ali, ó. Mas a gente ocupava todo esse espaço aqui, ó. Sábado isso aqui fervia. Ali a gente colocava o rádio na tomada, a gente colocava as bolsas meio que por cima, era aqui, ó. Aí quando o segurança vinha, a gente tirava. Isso fez com que a São Bento, por vários anos, se tornasse o pó internacional dos b-boys, principalmente. A gente passa a ocupar espaços que até então não se pensava-se comumente que a dança poderia se ocupar, que era a rua. Então, nasce um pouco desse diálogo
de como a gente percebe um pouco esse espaço da rua, de como ocupar, né? Também revela uma questão aí dos usos e os desusos da cidade pela juventude preta, da periferia, né? Porque muitos que ocupavam a região central vinham da periferia. Inclusive, em Minas, eu sei que tem um projeto muito interessante, que eu já conheci, o centro de BH, né? Sei que tem várias quebradas, mas tem um Quarteirão do Sul, né? Que eu sei que tem uma história muito antiga também. A gente conheceu alguns dançarinos, né? Aí, enfim. E aí o projeto, ele, por conta dessa trajetória, nasce a necessidade de estudá-lo e pesquisar um pouco mais aprofundado, tentando debater com outras epistemologias aí que a gente está tentando discutir mesmo. Acho que, por enquanto, é discutir, né? Colocar em xeque algumas questões que estão aí nas ciências sociais, nas ciências humanas e na nossa sociedade contemporânea. Acho que a questão do corpo e do corpo negro periférico precisa ser discutido. Então, por conta disso, o nome Corpo na Rua, Corpo da Rua. E segundo, porque eu faço parte de um projeto da Secretaria Municipal de Cultura e estou desenvolvendo uma articulação na área de dança com alguns articuladores na região da Zona Sul de São Paulo. Entre eles, uma figura da dança que já está mais tempo na dança do que eu, né? Que é o Marcelinho, o Backspin. Que é um dos primeiros dançarinos, né, em São Paulo, da dança urbana, da dança de rua, e foi um dos precursores a levar a dança de rua para o palco junto com o Taíde e o DJ1, né? Isso na década de 90. Então, Marcelinho e o finado Banks, que eram a dupla que sempre estava presente aí nas apresentações do Taíde e DJ1, né? Passam também a deslocar um pouco essa ideia do corpo da rua e o corpo na rua. E aí essa nossa aproximação nesse projeto, né, fez com que a gente rediscutisse algumas questões da dança de rua, inclusive pela nova configuração com que ela se apresenta aí, da probabilidade da participação dela nas Olimpíadas de 2024 em Paris, né? Então, uma dança de rua que vai para um espaço da competição renomado como as Olimpíadas, né? Então, fecho dizendo que o corpo na rua e o corpo da rua busca repensar esse processo. Sem dúvida. Levando em conta que antes de você ir dançar, eu creio que você deve ter uma preparação física, não é mesmo? Um aquecimento antes de iniciar uma dança. Me corrija se eu estiver errado. Não, perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Aham. Vem cá, a conscientização sobre as potencialidades do corpo negro e periférico é o alvo central do seu projeto. Quais seriam os objetivos já conquistados até o presente momento? Olha, nesse recorte da dança de rua, eu observo, vou falar de dois movimentos que eu posso considerar como processo de avanços, progressos que já foram conquistados, né? Um processo que, devido às suas ressalvas, um processo de institucionalização das práticas das danças de rua. Em São Paulo, mais ou menos no meio da década de 90, passa-se a ter um diálogo de alguns espaços, circuitos do teatro renomado da dança, com algumas
alguns dançarinos. E um dançarino tem uma sacada interessante, que é formar uma companhia de dançarinos de rua, onde ele vai ter uma possibilidade de ter algo mais fechado, um grupo elaborado, com alguns dançarinos seletos, para poder fazer um diálogo com algumas instituições que não são as instituições da rua, a negociação que se tem no espaço urbano. E aí esse coletivo, essa companhia, que inclusive é uma companhia que eu pesquiso, ela passa a fazer uma negociação com os espaços do teatro, e com um teatro super renomado de São Paulo, que é o Balé Estágio. E aí essa troca entre o Balé Estágio e esses dançarinos de rua passa a forjar necessariamente um outro lugar de ocupação, que é o teatro. E aí tem-se um público também diferenciado, não é um público só dos dançarinos, só da cultura hip hop, né? Mas um público diferenciado que passa a apreciar a dança e conhecer mais o que é então a dança de rua, que faz esse movimento da rua aos palcos. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Se liga aí. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. E vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne. E um outro que eu destaco é em relação à Lei 10.639, que aí a gente poderia dizer que quando em 2003, quando essa lei foi elaborada, a cultura hip hop e a capoeira, elas passam a fazer parte da obrigatoriedade do ensino dela nas escolas, né? Então, essas culturas também foram contempladas pela Lei 10.639. Sim, foi feito um recorte, né? Eu dei uma olhada nos materiais, eu tenho alguns materiais, mas são materiais de educação física. Sim. Então, o professor de educação física trabalharia com, sei lá, talvez aqueles calendários que a escola coloca, trabalharia, sei lá, a capoeira num dia e a dança, tentando pela dança abarcar a cultura hip hop, o que é muito interessante, porque se entende a cultura hip hop muitas vezes pelo rap, pelo verbal, e não pelo corporal. Mas na educação eles pegam muito pelo fio da educação física, ou seja, das práticas corporais institucionalizadas no espaço educacional, para entender, então, a partir da dança, os outros elementos que compõem, então, essa cultura. En passant, né? Assim, obviamente que não há nenhum aprofundamento, mas eu destaco esse ganho. Não estou ressalvando todas as críticas, que, enfim, existem várias, mas eu acho que existe um ganho, porque a cultura hip-hop é entendida também, né, ou intrinsecamente, isso que se chama de cultura afro-brasileira no currículo escolar, né? Que, enfim, existem autores aí que a gente sabe, né, que fazem diversas críticas, né? E até a ideia de cultura, né? O que é cultura negra, né? Enfim, né? Mas destaco esses dois ganhos, essas duas ocupações. Perfeito. Maravilha. Pois é, a cultura hip hop vem por décadas, né, conquistando seu espaço e, consequentemente, uma legião de adeptos nas últimas décadas. Vem trazendo à tona problemas de periferia, né, a serem discutidos, sim. Assim como também a conscientização, né? Exemplo disso é o trabalho que os Racionais MCs, por exemplo, desenvolvem desde fins dos anos 80. Você acredita que a dança de rua é também uma forma de conscientizar e reeducar?
Olha, eu acredito que sim, mas provocaria também dizendo que ela poderia deseducar mais também. Em que sentido que eu falo isso? A gente está num momento de um certo pensamento imperante do que é ciência, do que é educação, do que é a cultura, e muitas vezes são visões que estão homogeneizadas no tempo, e talvez o hip hop também, enquanto uma cultura que veio e também está no mercado como uma cultura de massa, né? Talvez, e o Racionais dentro desse movimento também do mercado, né? Talvez a gente esteja num movimento que é mais oposto ao que a gente já vem falando, no sentido, o hip hop é para educar, é para salvar vidas. Ou seja, essa missão salvadora talvez esteja caindo por terra, porque não o perfil, mas o público da cultura hip hop vem mudando muito. Por exemplo, o Djonga, de Minas. Vi quem só andava com o mesmo chinelo, com o preço de uma casa no seu sapateiro. Olhei pro braço dos cria, tá geral de Rolex. Finalmente pude entender por que tempo é dinheiro. E eu tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Tô tirando o pé pra ver se os otários. Tirando lazer de poste, peitada, lote tudo. Movimento suspeito, pediram pra encostar. O Doc tá no meu nome, é o que te deixa puto. Só pode ser brincadeira, começa a perguntar. Tem coisa errada na fita, filhão, cê tá com quem? Sou eu por eu, doutor, sei, parece conto de fada. Vai no histórico do Mac, vê quem seu filho ama. Pensou mesmo que o herói dele é ser alguém de fada. Eu tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Ele traz uma estética musical, corporal, que deshomogeneiza essa ideia do rap. Porque quando a gente fala de rap... Assim. Também, mas essa coisa, às vezes, de imaginar o rap naquela certa estética, tanto de linguagem, porque o rap, o Racionais é muito São Paulo. E aí, quando a gente vê o rap de outros lugares, quando a gente escuta Face do Subúrbio de Pernambuco, ou a gente escuta o Djonga aí mesmo, ou outros rappers que não estão tão no mainstream, aí a gente percebe que talvez tenha pessoas fazendo um movimento inverso mesmo. Quer dizer, ele tá como um processo, um projeto de conscientização, de fato. Não estou falando que ele desconscientiza, mas diria que qual é a conscientização, de repente, do rap hoje? A gente percebe, né? Talvez aí dos 90, 2000 e hoje, um pouco a narrativa também do rap. Com o Emicida, com o Criolo, com o próprio trap, né? Que é uma linguagem que já existia no rap, mas que hoje você vê muitos jovens refundando o trap, né? Enfim, e o funk, assim, né? Uhum. Perdão, Rogério, desculpe. Nós tivemos aqui também no nosso programa um rapper de Goiânia, né? Que sai um pouco fora do eixo Rio-São Paulo, né? Como sempre acontece. Mas é um cara que tem letras muito interessantes, ele é o Esquina 21. Olha o nome, que interessante. Muito interessante, vale a pena você pesquisar depois. Dá uma olhada na entrevista também, bem bacana. Eu vou ver, Esquina 21, já até guardei um nome que você escuta. Legal. Como diga nação do coração, viemos do navio negreiro, onde a capacidade desse povo, um olhar sem desespero. Eles querem viver, eles querem comprar. Olha só onde meu povo, mano, foi parar. Colocaram a gente entre paredes enormes, entre os barracos de madeira, como pode. A educação não temos, a segurança nem fala. Fica ligeiro nas parábolas desse cara. Boa. Isso é aquilombamento, né? Essa é a forma que a gente tem de trocar ideias.
Isso é legal, Rogério. É uma sancofa de memórias também, né? Porque é uma forma da gente se reaproximar nesse território tão vasto, né? E a gente, né, foi dividido, né? O Minas, São Paulo, Bahia, Pernambuco, e tudo fala o rap, tudo fala a dança, essa dança de rua que a gente está falando, mas é isso, né? É disforme, não é tão uniforme. Verdade. Sem sombra de dúvida. A gente vive uma problemática ultimamente, assim, nos últimos 500 anos. O Brasil ainda é um país extremamente racista e preconceituoso. A dança de rua também sofre preconceitos? Quais seriam as formas? Essa é uma pergunta interessante também, que vai muito em diálogo com a pesquisa que eu estou fazendo. Os corpos desses personagens que fazem a dança de rua são corpos menos aceitos. São corpos não brancos, muitas vezes. E são corpos de sujeitos dentro dessa máquina de moer gente também. Então, são sujeitos que muitas vezes chegam com um corpo mais, talvez, defensivo. Eu li um doutorado de um amigo meu, que ele circulou a Bahia, tal, sobre boxe, e ele fala no Osmundo, um pesquisador da Bahia, um pesquisador negro da Bahia, fala da postura do destemido num texto, que é muito interessante, que é nesse sentido, eu falar um pouco de como os jovens da Bahia, ouvindo lá botando a base, eles vão né, isso na Bahia inteira, eles, né, nesse movimento tal de reconhecimento também, tem uma certa masculinidade ali, né? Então na dança de rua também tem muito isso, né? A exaltação, inclusive, dessa masculinidade, por isso que ela afasta também nesse sentido, mas é um pouco isso, ela passa por preconceitos por ser de espaço da rua, por ser de pessoas que têm uma corporalidade que dialoga menos com o espaço hermético, ele dialoga mais com o espaço da rua, o cenário, o espaço público, não privado. Né? Então, também tem uma relação do corpo, do público e do privado, que eu acho que esse preconceito ele acontece. Né? E um outro dado, que esse é interessante da gente comentar, é de observar como, muitas vezes, a gente observa a dança de rua na imprensa, via mídia. Dizer que é algo que também eu venho discutindo com alguns amigos, um amigo meu também que pesquisou um rap, um MC aqui de São Paulo, o Ataliba Man, com a música política, e ele vai falar de uma coisa que a gente vem discutindo, que é a caricaturalização do corpo desse personagem do hip hop. Trago 2 destaques. 84, com a novela Partido Alto, quando o grupo do Nelson Triunfo, com a Funk Cia, aparece na introdução da novela. Sim. Destaco esse caráter caricato, e destaco um comercial que você vai lembrar, que vive passando em alguns canais, que é do Vodol. Se você for ver, o que são aqueles germes dançando do Vodol no comercial? São dançarinos de rua. Depois você coloca lá, tem um jingle, né? Quer dizer, é uma comercialização de um produto, um medicamento, um fármaco para você curar a frieira do pé. Uhum. Aí toca um jingle. E nesse jingle, entre as frieiras, que seriam os germes, os diversos germes de várias cores, dançando em cima desse jingle com movimentos dos dançarinos de rua. Então, essa é uma forma muito nítida de você caricaturalizar elementos de uma cultura que ela é
hierarquizada visualmente, né? Então, diria isso, que seriam as formas visuais, né, que eu poderia apresentar para a gente poder refletir um pouco. Sem dúvida. Até mesmo para que possamos nos conscientizar, né? E quem sabe assim ampliar o campo de visão, né, e opinião sobre, né, essa nova cultura, porque a cultura de dança de rua é praticamente uma nova cultura, não é? Me corrija se eu estiver errado. Sim, sim, sim. Como bacharel em ciências sociais, qual a sua opinião a respeito das políticas públicas em prol das comunidades de jovens carentes no Brasil de hoje, em especial jovens negros de São Paulo e outras partes do país? Pergunta capciosa. Vou arriscar aqui, que eu acho que é uma contribuição para todos nós, né, para a gente pensar também. Eu não conheço todo o Brasil, conheci alguns lugares, e os lugares que eu circulei, eu pude ver que, em relação à cidade de São Paulo, Sudeste, existem precaríssimas políticas públicas para a juventude. Poderia dizer que quase nada em alguns lugares, né? Isso é uma característica que vem sendo intensificada agora nesse governo, mas com o governo anterior a gente tinha alguns financiamentos federais que estavam dando conta, não dando conta, não é esse o nome, mas estavam tentando chegar um pouco mais no Brasil. Vou destacar um que é muito legal da gente falar, resgatando inclusive do governo anterior, que nasceu com o MOB, que é o Movimento Hip Hop Organizado Brasileiro. E ele nasceu com uma figura hoje que não está entre nós, que faleceu inclusive numa correria assim do MOB, que é o maranhense Preto Góes. Ele foi um principal articulador de uma negociação e de uma aproximação que nós tivemos com o Gilberto Gil, que na época do início do governo Lula foi o ministro da Cultura, que foi exatamente de potencializar ações no Brasil que estivessem lidando com culturas periféricas e com a cultura hip hop. E aí, por meio de um edital que foi aberto na época, seria possível tanto amparar esse coletivo por um tempo com equipamentos, com formação técnica para gerir o projeto, com questões de ampliação da tecnologia do coletivo, se precisasse de mesa de vídeo, mesas de áudio e tal. Eu estou tentando lembrar o nome do ponto de cultura hoje, mas na época o ponto de cultura ele tinha um outro aporte. Sim. E nesse movimento a gente percebeu que as políticas públicas estavam passando a ter uma amplitude no Brasil. Então o hip hop teve uma importância nesse período, que foi justamente aí final de 90, início dos anos 2000, de um diálogo aproximado com alguns governos que conseguiram pensar a questão da política pública para a periferia e para o Brasil como um todo. Mas isso foi mudando com o tempo, obviamente, e com o governo que a gente, com o desgoverno que temos hoje, a gente vê que o Sudeste e o Sul são as regiões que acabaram ficando ainda com um implemento, mesmo que ridículo, mas para fazer projetos para a juventude e desenvolver em territórios periféricos, negros e negras, ações preventivas, que a gente fala, né? Quer dizer, existem fábricas de cultura aqui, né, em alguns territórios periféricos. Eu trabalhei por muitos anos na fábrica de cultura do Capão Redondo, então aquele território é um território que
por exemplo, estava sendo atendido por esse equipamento e alguns outros que tinha na região. Existem até hoje, embora a gente fale bastante do seu sucateamento, os próprios CEUs, Centro de Educação Unificados, que existem aqui, muitos estão sendo realmente abandonados. Existe um pouco também assim, alguns territórios do equipamento e a gestão também não tem o devido cuidado, atenção e articulação, né, com o território. Então, nesse sentido, a política pública ela chega de uma maneira defasada, né? E aí, finalizando essa ideia, para a juventude, nos últimos anos, as políticas públicas têm sido reduzidas, mas está acontecendo um rearranjo, porque, por exemplo, na Secretaria Municipal de Cultura, onde eu estou desenvolvendo trabalho como articulador no programa vocacional, a gente viu a criação de um edital para o hip hop. Isso era uma luta da cultura hip hop de um tempo da cidade de São Paulo. Então, isso existe, já foram contemplados os coletivos, e um outro edital, esse mais para criança, mas um outro edital que vincula um pouco alguns equipamentos do CEU, que também atende a juventude, e amplia um pouco o escopo para artistas educadores poderem trabalhar por meio desses editais, nesses espaços das quebradas, nas periferias mesmo. Então, tem um pouco isso, assim, né? Perfeitamente. E, oxalá, a gente tenha projetos como esse, não só em grandes capitais, mas também pelo interior do Brasil, para que a gente... São conquistas que o nosso povo preto, né, e ameríndio também vai conquistando o Brasil afora. Sim. Jeff, sim. Muito obrigado por sua participação aqui no Minas Negras Gerais. O nosso tempo é um pouco curto. Espero que tenhamos mais oportunidades de outros assuntos, outras conversas, numa outra oportunidade. E antes da gente fechar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para nossos pretos e pretas Brasil afora. Diga lá. Legal, agradecido, Rogério, mais uma vez aí pelo encontro, o bate-papo, a reflexão, o fazer pensar, né? São Paulo, Minas, acho que precisamos expandir, espraiar mesmo esses pensamentos, né? Deixaria, acho que para a gente pensar aí, talvez de observar, de atenção. E uma coisa da rua, acho que do hip hop para a gente, é dizer assim que as ruas estão olhando. Sempre as ruas estão olhando, né? Então, eu, você, ele que faz um rap, isso o KLJ fala, né? Que faz um grafite, que dança, que canta, que se aquilomba, que se movimenta, né? Que acredita, né? As ruas estão olhando, a gente está atento e a gente também é movimento. Corpo é movimento, corpo é território, corpo é negritude, corpo é África, corpo é América Latina do Sul. E estamos juntos, agradecido. Axé para nosso povo, axé para todos nós. Conversei hoje com Jeff, Sua Atitude, diretamente de São Paulo. Jeff, Sua Atitude é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força para nós! Axé, força, mano!